Boa noite, amigos. Mais uma vez estamos aqui, né, firmes e fortes, iniciando mais um episódio, né, de número 8 do Escape Podcast, com um convidado mais do que especial, né, um grande talento do futebol brasileiro, né, nosso amigo Valber, que está, né, nos contemplando, né, com esse bate-papo especial. Valber, seja bem-vindo, meu amigo, meu irmão, Parceiro, né? que Deus te abençoe. Amém. E estamos juntos, né? Para mais uma jornada juntos, né? A gente Sim, que sim. já contemplou, né? E compartilhou tantas coisas boas. Verdade, verdade. Te apresenta ao público? É, né? Aqui, junto com meu amigo Ferro, né? Carlos Ferro, né? Meu parceiro, Parceiro, irmão. de muito tempo, né, Ferro? A gente já se Perfeito. conhece aqui, eu tenho 54, uns 40 anos, mais ou menos. Bota aí, 14, 15, por aí, né? Quando tu jogava no Júnior, né? Juvenil do Sampaio, né? Sampaio. Perfeito. E eu era do Expressinho, né? Aquele, aquele garoto ali, de menina ali querendo ser jogador. Mas estamos aí, né? Estamos aqui para a gente bater uma resenha aí, falar um pouco de futebol, falar um pouco da minha carreira, Perfeito. da minha vida, que eu acho que são poucos que teve essa, esse sucesso aí no futebol, porque o futebol a gente sabe que é prazeroso, mas também às vezes é ingrato. A gente tem muitos exemplos disso, mas estamos aqui, Fé. Estamos aqui para falar coisas boas, coisas ruins. Vai ser um bom papo. Acredito. Falando em bom papo, quem está nos assistindo, né, vai lá, se inscreva no canal, compartilha esse conteúdo nobre, né, que aqui é um documento, não é só um conteúdo, é um documento que vai ficar aí para todos, né, buscar conhecimento, informação também, lições, né, tanto como o Valber falou, tanto profissional como pessoal. E dá o like lá também no sininho, né, e tamo junto, né, para esse bate-papo aqui, como a gente frisou, né, mais do que especial. Hum. Você falou em início, né, Valber? Sim. Sempre a gente tem o início, né? Em tudo temos o início, né? Aí vai a nossa infância, adolescência, nossa juventude, né? Viramos adultos, né? E estamos aqui firmes e fortes agora Sim. com mais experiência. E no futebol não é diferente, né? Sempre tem o início. E o início, na nossa época, eu lembro bem, a gente tinha os jogos escolares, né? Que era muito rico, muito nobre, né? Mas Sim. também tinha as brincadeiras de rua. Você é morador, né, cria do São Cristóvão, um Sim, bairro, sim. né, considerado de despontar muitos talentos, né? E aí, com esse início lá no São Cristóvão? Eu sou cria ali do campo de Pelada, né? Aquele campinho ali que tinha ali em frente de casa e depois foi o campo do Estrela. Mas eu realmente, eu sou do salão. Certo. Eu jogava mais salão do que campo. Eu era acho que pouco, assim, alguém vai lembrar com certeza, do Divina Pastora. Perfeito. Do Divina Pastora eu era, por uma modesta parte, eu era um bom jogador de salão, Muito habilidoso. muito habilidoso. Ah, E engraçado, Ferro, que eu no salão, eu não jogava de pivô, eu era fixo, isso. porque fixo eu antecipava bem e chegava e fazia gol. E o meu irmão, que era jogador também, que foi jogador, preto, fala assim: Valber, tu dava tanto gol que queria sair driblando, Driblando. sair naquela. Mas aí comecei no Divina Pastora. No Divina Pastora, fui para o Bacelar Portela. Fui para o Bacelar Portela. Chegando no Bacelar Portela, comecei a jogar com outros jogadores que lá que também eram bons de salão, que era o Batuca, o Pontinho, Sim, o Neguinho, ponta Batuca. esquerda, meu amigo, Muito bom jogador. entendeu? Muito bom jogador. E depois, com 15 anos, 14, não, com 15 anos, eu fui fazer teste no Expressinho de Beat, lembra de Beat? É da tua área, né, Ferro? Lembro, É, lembro. Beat, Nome João conhecido. Pinto, Fumanchu, quem mais que é daquela época, bicho? Henrique, ponta esquerda, habilidoso pra caramba. Aí é engraçado que nessa época do Expressinho, como era muito franzininho, né? Com 15 anos, e o, o seu Edson,
que era o roupeiro, seu Pedro, Edson Baixinho, bem conhecido, da Coab, da Coab, né? é ali. Aí falou, ô moleque, aqui não é tua categoria não, aqui já é júnior. Eu na época eu tinha 15 anos e era juvenil, né? Aí o meu amigo que tinha me levado para lá falou, não, pô, coloca ele para treinar, ele é bom, tal, não sei o quê, deixa ele fazer o teste aí. Falei, não, ele é muito maguinho, muito maguinho. Aí para encostar papo, fé. Nessa época eu fui titular do Expressinho, do juvenil, do júnior e do profissional. Com 15 Com anos. 15 anos, com 15 15 anos, anos, né? com 15 anos. Foi com 15 anos ali que eu tive essa felicidade de ser titular do Expressinho das 3 categorias. É um início assim, meio que para a época, né? Devido aos grandes talentos também que tinha, não só na sua idade, né? Mas Hum. também já no profissional tinha grandes jogadores maranhenses, né? Mas essa base e essa referência do Divina Pastora, trazendo do salão, né, com muita habilidade, com tomadas de decisões, né, em espaço curto, te fez diferente, né? Isso é importante, isso é importante. Hoje não tem mais aquele jogador de rua, aquele jogador ousado, aquele jogador que não tem medo de errar. Eu falo, Ale, que você, nessa idade, pode errar, que é 13, 14, 15. Dá para você fazer algumas coisas que futuramente você tem mais responsabilidade, é mais difícil. Mas, para mim, a minha escola foi muito boa, entendeu? Uma escola foi muito boa assim, eu tive muitas referências, né? Porque é, na nossa época, não é a gente ser saudosista, não, é porque, né, tinha muitos jogadores bons, mesmo em bairro, que Isso. você acaba prestando atenção e levando isso aí para o dia a dia da sua pelada, que tinha mais campos para você jogar, para você brincar. Então, isso para mim foi muito bom, Fer. Muito bom, muito feliz, feliz da vida. Foi nobre, né? Foi É, nobre. E sim, sem sim, sim. falar que tinha os treinadores também que eram educadores. Naquela época já tinha treinadores educadores. Só que a gente achava de um jeito radical, né? Mas muito aconselhador e que colocava assim a autoridade. Foi importante também, né, Bob? E uma coisa que na nossa época, Ferro, eu acho que você também teve isso. Os nossos, não sou nada contra, mas os nossos treinadores, nossos professores, a maioria, eu acho que era 90%, era tudo ex-jogadores. Certo. Tudo, tudo ex-jogadores. Isso aí facilita muito o aprendizado do atleta, da criança, porque ali você vê com uma pessoa que tem algo para te falar e dizer como você faz, entendeu? Então, para mim, eu falo para as pessoas que foi muito gratificante a gente ter nascido na década de 70, 80, 90, e era a coisa que o futebol tinha de melhor, no meu ver, entendeu? Perfeito. E nessa época também o que marcou de uma geração, né? Não foi só com você, né? Foi numa geração, né? Ali aqui no Maranhão, no nosso estado, né? Porque Hum, tinha jogadores também de outros locais, do sim, interior sim, do estado. Foi os jogos escolares, né? Que sim. ali basicamente teve uma cria de grandes talentos do futebol maranhense, né? É, naquela época, se eu não me engano, o Gebs foi em 88, 88, né? O treinador era Baezinho, junto com o Brade Ribeiro, entendeu? E eles fizeram uma seleção maranhense, não uma seleção só da cidade de São Luís, mas pegou o Maranhão, veio meninos do interior, veio meninos é, aqui, que era a maioria da Da capital, mas capital. abrangeu todo mundo, né? Então, fez que o maranhense, você sabe, né, Ferro? É um celeiro de talentos, né, cara? Verdade. É, e a gente teve a felicidade de pegar ali uma garotada boa. Não podia ter ido, né, Fel? Mas tu é mais velho, né? mais velho, É, não. A muito mais idade velho. estourou, É, não muito mais teve velho. como, não tive É, oportunidade. é, é. Mas ali foi um começo para nível além do Maranhão, porque foi dali que depois a gente daquele título ali que a gente conseguiu com o Preto, o Robson, o Batuca,
Zé Corica, Benilson. Rubenilson, vários outros aí que agora fugiu a memória, que teve uma ascensão melhor. E na decisão ali, não sei se você foi para a decisão, foi lá prestigiar, Eu Pé? fui, Foi. prestigiei. O Você estádio vai, Nilzinho Santos Nilzinho Santos, lotado. Primeiro que esses jogos que estamos falando são jogos brasileiros, né? Que geralmente sempre era em Brasília, se eu não só me engano. Brasília, Era só sim, em sim, Brasília. Brasília. E realmente o governo do estado, em parceria, né, com o governo federal, eu acredito, trouxe esse evento para São Luís. É isso E mesmo. aí virou um alçapão, né? O Nilzinho Santos, né? Virou realmente um Virou, palco para os atletas. Isso aí foi o diferencial também, né? virou a bomboneira, né? A La Bombonera. Porque o Nilzinho Santos, na decisão, em outros jogos, ele só via lotado. Só Perfeito. via lotado a torcida e a população maranhense acabou que nos acolheu. O time começou a ganhar, o time começou a vencer. E na decisão eu acho que não tinha lugar mais para ninguém, casa Verdade. cheia. Presenciei. Entendeu? Mais de 20 mil pessoas ali, 20 o mil Nilzinho pessoas Santos torcendo. né? Eu me lembro, ganhamos de 3-0, 2 gols do Rubenilson e um gol meu. Viu? Já tinha aquela Aquela artilheiro, né? Artilheiro, apesar de novo, artilheiro. Verdade. E dali que praticamente foi dali e depois a gente vai contar aí que eu fui para Santa Cruz. Perfeito. Entendeu? Ali foi o começo ali da minha carreira que muitos jogadores estavam tentando querer, porque na realidade, na época, era muito difícil jogar Moto Sampaio Maranhão. Muito difícil, muito difícil. Jogar neles. Jogador maranhense Buscar espaço e no time buscar profissional. espaço nos times daqui. Porque além de ter muita qualidade nos jogadores que vinham de fora, que na época quem era que jogava? Matheus, Deus das Bolas, Meinha, vários outros aí que era jogador. Não é porque talvez eles não quisessem que jogador maranhense pudesse jogar, mas porque era difícil mesmo jogar no Sampaio Moto Maranhão. Não é que hoje seja fácil, mas antes era muito mais difícil. Só reforçando o que tu tá falando, né? A dificuldade antes da gente adiantar para frente aí nessa tua carreira, né? Além fronteira do Maranhão, é que antes existia pelo menos nos três grandes, né, da capital, Maranhão, Moto e Sampaio, era um tipo de parcerias com os grandes clubes nacionais, principalmente no sul, esse eixo sul e sudeste, né? Tinha no Nordeste, lógico, mas sul e sudeste, que vieram jogadores até que realmente não tinham oportunidade no time profissional, mas que eram jogadores a nível de seleção. Inclusive o Marco Antônio veio, um ponto esquerda muito bom, fez toda a carreira aqui. Eu me lembro que eu estava no Sampaio, chegou com 18, 19 anos, né? Na época era um ponta, né? O ponta a gente não chamava extrema, né? Era o ponto esquerda mesmo, nato. E isso enaltecia, né? Era a cereja do bolo para o Campeonato Maranhense, que era muito competitivo e realmente concorrido. Não sei se tu te lembra dessa. Eu lembro e eu vou além, porque, por exemplo, na minha posição, camisa 10, eu vi os jogadores, por exemplo, meia esquerda do Maranhão era Daniel, entendeu? Não sei se tu lembra desse meio de campo. Batista, Tica e Daniel, que era o meio de campo do Maranhão. Não sei se era isso aí, mas era Chiquinho. Daniel era goiano? Daniel era paulista, né? Eu já joguei contra ele, eu vou te falar aqui. A minha estreia, só pulando aqui, a minha estreia foi Maranhão Expressim, né? Maranhão Expressim. E antes do Expressim, deixa eu falar um negócio do Expressim aqui, dá pra falar? Ah, sim. Pra te ver que quando eu tava no Expressinho, o Expressinho dava só a passagem de ônibus, né? E a gente a gente pegava o dinheiro, né? Que era passagem, comprava, acho que uma dúzia de ovos e parava lá na casa de Caeto Mesquita, que Caeto era cria do Expressinho. Grande abraço, Caeto. Caeto, nosso parceiro. E a gente, em vez de a gente vir de ônibus, a gente comprava farofa e vinha a pé lá da Coab por São Cristóvão, né? Ao menos comia ali. Aí, o meia esquerda do Maranhão era Daniel. Em uma estreia, meu pai chegou e eu falei, papai,
Dava se eu me liberar, que eu estudava no Divina Pastora, né? E eu tinha aula de tarde. E o jogo do Expressinho e o Maranhão, no Campeonato Maranhense, ia ser à tarde, 5 horas da tarde, 4 horas da tarde, não me lembro. Só que eu tinha aula. E falei com o papai, papai, dá para me liberar, tal, não sei o quê. Eu falei, não, não, primeiro tu tem que ir para a escola. Falei, puta, caralho, bicho, puta que pariu, vou ter que ir para a escola. Só que eu faltei aula, Fé. Faltei aula, só que eu não sabia que o jogo estava sendo radiado, pô. Era profissional, pô, eu não sabia. Aí acabou o jogo, ganhamos de 5-1, 5-1, Fé. Que totó! Que eu falei assim, nunca vou ser profissional. E eu vi esse Daniel jogando, falei, caralho, bicho, esse cara joga muito, bicho, joga muito. Bom jogador. É, muito bom jogador, clássico, Clássico. clássico, É clássico. um teste bem diferente. Só que depois eu encontrei ele lá em São Paulo. Eu pelo Mojimirim e ele pelo time pequeno lá. Aí ele, ele pagou o que tinha feito para mim naquela época. Ele não lembrou de mim, lógico, né? Tempo, Porque né? é muito tempo, mas futebol tem muitas idas e vindas. Valber, eu queria só pedir para a produção, para a gente jogar aqui a estatística de Valber, né? O número de jogos e gols, né? Que isso é importante para a gente dar sequência aqui no papo. 271 jogos e 120 gols, né? Uma média aí, praticamente de quase um gol por cada 2 jogos, né? Mais ou menos isso, né? E assim, a gente está falando de Expressinho, a gente está falando de futebol maranhense, mas você avançou, né? Chegando em Recife, né? Em É, Pernambuco, Recife, né? E é, aí, como foi que surgiu essa oportunidade? É uma curiosidade que eu tinha, a gente não me é, lembro de você me a contar gente, a isso, gente né? não confessou. Foi engraçado, né? Quando acabou o Jebs, né? Eu era do Expressinho, Fé. Eu era do Expressinho e não tinha espaço no Moto, Sampaio e Maranhão, que era os time grande. E meu irmão, que é jogador, preto, lateral esquerdo, e Robson, zagueiro, e eles também estavam no Jebs, Sim. teve um olheiro do Santa Cruz que veio e gostou deles, entendeu? Aí falou, ó, vou levar o lateral esquerdo, preto e preto, chegou e me indicou. Falou, ó, tem o meu irmão meia esquerda que é bom, Valber. Aí o cara falou, não, a gente não precisa de meia, porque eles já tinham, o Santa Cruz já tinha levado Arnaldo. Sim. Arnaldo, que é do Maranhão Arnaldo na época. Peixoto. Bom jogador, Bom jogador. muito bom jogador. E cidadão do bem também. Só que nesse dia que ele está conversando com esse olheiro, Zé Custódio, que depois se tornou meu amigo, que Deus o tenha, já faleceu já, falou, olha, a gente não precisa de meia tal. Nesse dia eu ia jogar salão, que era o meu forte. Aí a, o Robson e o Preto, olha, ele vai jogar salão à noite, lá no SESI, vai olhar ele jogar salão. E salão, se alguém me olhasse jogar salão, ia ver que o nível era muito Muito alto. alto. E ele me olhou o salão e falou: ó, se tu jogar, a mesma coisa se tu jogar campo, jogar salão, tu vai chegar à seleção brasileira. Então eu vou te levar por causa disso. E Que voz, que né? voz, Que que voz. voz, Deus, Deus, maravilhoso. Ele botou a benção A palavra do homem tem poder, né? tem Tem poder, tem poder. poder. Aí ele foi lá me olhar jogar salão nesse dia. Nosso time ganhou, eu fiz não sei quantos gols, tal, que realmente eu tinha qualidade do salão. E fui para Santa Cruz. O Santa Cruz, chegamos lá em 89. 89. E foi um ano muito difícil, velho. Um ano muito difícil, muito difícil. Porque não estava acostumado. Longe de casa, né? Primeira vez, né? É a primeira vez que você Primeira vez. tinha saído Não de estava casa. acostumado, achava que era fácil. Entendeu? Viver longe dos amigos, do dia a dia, Família. de família, de Da rotina, né? Da rotina tudo, que né? é. De um garoto que achava que as coisas eram assim, que eu ia chegar lá e não foi. Muita dificuldade, difícil, mas aí foi uma coisa, Ferro, que foi uma coisa maravilhosa na minha vida. Eu sempre falo que Deus sempre nos abençoa. Deus faz milagre na nossa vida todo dia.
E quando eu voltei, depois de 8 meses, 9 meses, teve uma folga, eu voltei e eu voltei não querendo mais jogar futebol, velho. Querendo Querendo desistir. desistir, eu querendo desistir. Não, eu quero desistir, estou com saudade da minha mãe, com saudade do meu pai, meus amigos, essa vida não dá, é muito difícil ser jogador. E acabou que eu fui. Ninguém foi me buscar na rodoviária, que a gente veio de ônibus. Sim. Cheguei, fui falar com meu pai. Ô, papai, estou com saudade do senhor. Olha, viu? Não quero mais ser jogador. Papai que era militar, um cara que eu agradeço muito por essa frase dele, que antes eu não entendi, Ferro. Não Sim, entendi. sim. Fiquei até chateado com ele na época. E ele chegou e falou para mim: Olha, meu filho, eu não vou sustentar vagabundo aqui, não. Não era isso que tu queria? E agora tu tá de volta? Você vai voltar. Ou, se não voltar, você vai ficar aqui e vai trabalhar. Falei, meu Deus, papai, acho que não gosta de mim, não, viu? Eu tava com saudade dele, mas isso aí, ele fez a coisa certa, porque se ele chega e me abraça, fala, ó, meu filho, fica aqui, tá, não sei o que, tá, não tinha virado jogador, entendeu? Verdade. Mas ele foi rígido e foi com as palavras dele, fez o que o pai tem que fazer, falar as coisas certas para o filho, porque é que nele me falou, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai, que às vezes a gente confunde. Às vezes o pai fala uma coisa que é para o seu bem, mas uma coisa mais ríspida, uma coisa que você tem Sim. que entender. Aí, o que aconteceu? Fui trabalhar de camelô, Fé. Vender roupa na porta do mercado. Que isso aí não é demérito de nada. Mas para quem quer ser jogador, você acaba que não pode, que você tem que acordar 4 horas da manhã para colocar roupa e você não vai treinar, e eu ficava, não, eu tenho que voltar, vou voltar. E mais uma benção na nossa vida, só para. Eu estava vendendo roupa na porta do mercado e chega um amigo meu, isso eu voltei em novembro, isso era para volta de dezembro, Dezembro. janeiro. Final de No ano. final de ano, e chega um amigo meu. Val, tem algum. Tem algum Valber lá no Santa Cruz? Eu digo, tem eu. Ó, bicho, então tu pegou seleção brasileira de júnior. Caramba, foi Peguei mesmo. seleção brasileira. Foi mesmo, cara. Peguei seleção brasileira. Peguei Caramba. seleção brasileira. E naquela época não existia celular, essas coisas. E eu liguei lá o pessoal do Santa Cruz. Paulo, a gente tá te procurando, tu tem que voltar. Tu quer voltar? Eu digo, rapaz, vou voltar ontem, que eu não aguento mais. Entendeu? E voltei. Aí daí para frente, a Só coisa evoluiu. só A gente evoluiu. tem essa passagem no Mojimirim que deu muito certo, mas nós temos aqui é o vídeo, né? Mas a gente tem que voltar lá no Mojimirim, lá Hum, essa mudança, né, de cenário e hum, estado de sim. competição que foi através do Santa Cruz, né? Foi Hum, através do Santa sim, Cruz sim, que sim. surgiu esse cenário do, É. do Mojimirim. Como foi essa chegada em São Eu, Paulo? eu, eu, eu posso falar o nome das pessoas Pode aí? sim. É, ali é o preparador físico, Walter Grasman. Lateral esquerdo, lateral direito ali, que está perto dele ali, Polaco, que jogou no Fluminense. O outro ali, que ninguém conhece, Rivaldo. Rivaldo, né? Ali o zagueiro, Luiz Carlos, entendeu? Ali o volante, Fernando, jogou no, Fernando, jogou no Palmeiras, jogou Palmeiras, no Botafogo, sim, entendeu? sim. Ali o goleiro, Beto Borbolha, lá do Sul, o zagueiro Hildo, jogou no Juventude, Valber, É. Leto, Chiquinho, Admilson, Capone. Esse time aí foi o Carrossel Caipira. Mas vamos falar como eu cheguei aí Carrossel no Caipira. Carrossel Caipira. No Mojimirim de No Seu Barros, né? Mogi Mirim do Wilson Barros. Wilson Barros. Eu estava no. Quando eu estava no Santa Cruz, velho, eu subi em 89, eu subi em 90. Subi em 90. 90, joguei 90, 91 pelo profissional. Chegou 91, que era o ano que eu achava que eu tinha que ter mais oportunidade no time de cima. O treinador Sérgio Cosme, Sérgio Costa. ele me rebaixou do profissional
o Júnior. E eu fiquei muito chateado. Fiquei muito chateado, tal, porque acharam que era injustiça. E eu acho que não foi. E quando o cara é novo, o cara acha que tudo tem que ser Do é, seu jeito, né? da sua Da maneira de maneira. pensar, e às vezes não é, às vezes você acha que está Perfeito. preparado e não está. Mas, enfim, eu queria voltar para São Luís novamente, entendeu? Mas aí, como eu tinha me destacado já no Santa Cruz, o ABC de Natal, isso estamos falando em 90, final de 91, o ABC de Natal quis me levar. O ABC de Natal quis me levar. Quando chegou final do ano, eu tinha. A gente foi campeão lá, e eu tinha idade para disputar a Taça São Paulo. Só que eu vim para São Luís. Quando eu cheguei em São Luís, eu não fiquei no plantel do Júnior para disputar a taça, que eu não queria mais. Digo, eu vou disputar o profissional, porque eu não sou mais Júnior e tal, mesmo com idade. Sim, Aí eu estava em São Luís, o treinador me liga, Ramon, que hoje é meu amigo, sim. que foi centroavante do Vasco e tal, não sei o quê. E falou, Val, vai disputar a taça? Eu digo, eu não quero disputar, e não sei o quê, pá, tal, tal. Aí Ramon ficou chateado comigo, eu era meio disciplinado, viu? Era meio rebelde, né? Todo jogador de Né? qualidade, Oswaldo, tem Todo bom essa jogador situação, tem essa rebeldia, essa né? rebeldia, esses probleminha. Aí acabou que eu falei, não vou disputar taça, não vou. E eu não ia mesmo, eu estava querendo ir o ABC de Natal. Chegando em 90, final de 91, que a taça é no começo do ano, 92. Chegando, Rivaldo me liga. Falou, Val, tu não vai querer disputar a taça, não. Pô, vamos disputar a taça. De repente a gente arrebenta lá e não sei o quê. Eu digo, não, Rivaldo, não dá mais não, eu não quero, não quero, não quero, não quero. Aí o Ramon me liga. O treinador também me liga depois. Val, tu é rico? Eu falei, não, pô, eu sou pobre. Então, rapaz, começou a me xingar, né? Posso xingar aqui também? Então, sou filha da puta e não sei o quê. Eu falei, pá, quer saber o negócio? Deixa esse cara, tá certo. Eu vou disputar essa taça. Não custa nada, estou aqui. E quando eu vim da taça, eu vou para o ABC. Tudo ok. Só que, quando a gente chegou na taça, a gente foi de ônibus, entendeu? Hoje é uma facilidade, os caras, a gente foi de ônibus de linha, entendeu? Fomos ônibus de linha, entendeu? Não fomos ônibus fretado, Tratado. nada, fomos de linha, a gente foi para rodoviária, pegar, tal, não sei o quê, entendeu? Quando a gente chegou na taça, a nossa chave, eu ainda lembro, era Palmeiras, Grêmio, Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto. Moto tava também? Não, Moto não estava, Moto foi na Foi na outra, outra. Santa Cruz. E Guarani, eram 6 times, classificava 2. Aí eu falei para Rivaldo, estamos lascados, Rivaldo. Só vamos vir que passear, pô. Rivaldo é um matuto bravo, né? Oxe, Rivaldo, a gente vai classificar aí. Rapaz, eu sei que a gente classificou. A gente classificou, classificou a gente, Ponte Preta, deixamos de fora Palmeiras, Grêmio, time grande e tudo. E fomos para disputar contra o São Paulo. Contra o São Paulo, fizemos o jogo 1-1 e perdemos 2-1 na prorrogação. O que aconteceu? Isso aí foi uma coisa que até hoje eu não esqueço. Tele Santana, que era o treinador Santana. do São Paulo profissional, fui lá no vestiário falar comigo para mim para São Paulo e tal. E tem até um jornal aí da época aí, assim, Futebol de Valve encanta Tele. Eu, moral do caramba, né? Moral demais, É, né? Uma é lenda, uma né? lenda, né? Uma Tele lenda Santana, assim, uma assim lenda, você, campeão você mundial com São e Paulo, muito. quando eu volto para Recife, o Santa Cruz já não quer mais me emprestar para ABC, quer que eu fique no plantel do profissional, quer me dar a camisa 10 do Santa Cruz para me poder jogar, entendeu? Só
E eu estava ainda com aquela mágoa de o treinador, o Sérgio Costa, ter me rebaixado o ano passado. Coisa de menino, né? Sim. Que isso não tem nada a ver. O importante é o dia a dia. O que passou, passou. Mas isso faz parte. E eu estava muitos clubes interessados em mim, depois dessa taça que eu fiz, muito bem. Só que Rivaldo, de novo Rivaldo, falou, Val, eu vou para o Mojimirim. O presidente quer te levar. Você quer? Falei, bicho, eu vou correndo. Não quero nem saber. O Santa Cruz, um exemplo, ia pagar 10x e o Mojimirim ia pagar meio X. E eu falei, e o diretor falou assim, Val, tu é muito burro, tu vai querer ir para Santa Cruz, vai querer ir para o Mojimirim. Eu falei, Plasto, eu quero oportunidade. Dinheiro a gente se ganha. Eu sempre tive essa frase na minha vida, Fé. Dinheiro a gente se ganha. Oportunidade não. Oportunidade não. Então, aí eu fui para o Mojimirim. Aí, graças a Deus, eu fiz a escolha certa, né, Fé? A gente falou ali naquele registro, né, na foto dos jogadores, mas o Vadão era o treinador, né? O Vadão que é até falecido, né? O Vadão, saudoso Vadão. E ele jogava nesse. Eu queria só esse destaque, né? Falando um pouquinho de tática aqui, apesar das qualidades dos jogadores, Sim. que é importante. Ele jogava no 3-5-2 nessa época? 3-5-2 e assim, o Mojimirim, o presidente lá, o seu Wilson, ele tinha uma visão além do tempo dele. Sim. O que ele fez ali? O time dele tinha caído da segunda divisão o ano passado deles, Sim. o ano lá, e ele fez uma zaga gaúcha e um ataque nordestino. O que ele falava? Gaúcho só serve para bater. E os atacantes têm que ser nordestino porque eles são irreverentes, são driblador, não tem medo de jogar. Isso. Então, hoje, o que eles falam? O jogador tem que ter fome. E eles falaram, jogador nordestino tem vontade de vencer. E realmente, o povo nordestino é um povo valente, um povo aguerrido. E não é ser diferente dos jogadores. E levou uns caras que estavam... Leto já estava no profissional do Santa Cruz, Rivaldo também, Valber também, só que a gente não tinha oportunidade em jogar várias vezes pelo Santa Cruz. Jogava uma, aí jogava mal, a torcida vinha, quem que sai? A prata da casa. Não dava sequência, né? E tu sabe que o Santa Cruz também contratava muitos jogadores de nome, entendeu? Não era tão fácil que o jogador chegasse lá, a prata da casa, e eles dessem sequência, porque eles precisam de resultado, precisam de título, precisam do dia a dia. E para nós que estava começando, a gente precisava de um time menor de expressão para a gente poder pegar a casca e depois seguir em frente. Decolar. E chegamos assim, entendeu? Aí chegamos em Santa Cruz, eu, Leto e Rivaldo, entendeu? Rivaldo começou de titular, eu comecei na reserva, porque o outro meia esquerda, o Betinho, que era até meu amigo hoje, gaúcho, que era um muito bom jogador, era um jogador de renome lá no Sul, trouxeram ele, só que ele era muito mais velho, entendeu? E eu falei, se der brecha, não saio mais. E foi assim, Ferro. A gente disputou a competição lá, ele machucou e eu entrei e não saí mais. No Mojimirim. No Mojimirim. E o esquema deles, como era o 3-5-2, precisava de um camisa 10 que entrasse na área. E eu sempre tive essa característica. Voltando lá atrás, Ferro, por causa de uma palavra de um treinador, Luciano Veloso. Eu lembro. Por isso que eu falo, você tem que escutar os bons conselhos, entendeu? Até os maus também, para você saber que aquele caminho não é o correto. E ele falou para mim, Valber, lá no junho do Santa Cruz, Valber, camisa 10, que não faz gol, que não entra na área, vai morrer de fome. Vai carregar piano, que eu nem sabia que era carregar piano, carregador de piano. Eu falei, que é carregador de piano?
você carrega para outro cantar. Eu digo, não, eu quero ser o cantor, pô. Entendeu? E aí a gente tem vou pedir a produção, a gente tem um vídeo já passando do Mojimirim, já você no Corinthians, né? Que esse Hum. detalhe que fez diferença de ser um 10, além de irreverente, artilheiro, né? Sim. Esse foi contra o Vasco, minha estreia. Fiz 3 gols aí na minha estreia. E eu, lá no Mojimirim, Ferro, eu fui artilheiro do Campeonato Paulista. Perfeito. Eu fui artilheiro do Campeonato Paulista com 17 gols. Aí, o que aconteceu, Ferro, nesse jogo aí? Uma semana antes, dia, uma semana antes, o Nelson Batista me chamou, falou, Valber, vai ter que jogar tu e Neto. Eu falei, professor, a minha posição é a do Neto. Eu não posso jogar em outra função. Porque eu queria não, eu sempre fui camisa 10, filho. Eu nunca joguei em outra posição senão camisa 10. O que eu pensava camisa 10? Camisa 10 é você vir, armar, ser arco e ser flecha. Entendeu? Se eu mudasse minha posição, entendeu? Talvez eu me prejudicaria. Aí, o que aconteceu, Fé? Nesse jogo do Vasco, minha estreia, aconteceu um pênalti. Só que no tudo as coisas, tudo como é que tem a frase Vai daquele? convergindo, né? Tudo coopera para o bem aqueles que amam a Deus, né? Isso, Entendeu? verdade. E eu vi nesse jogo, os caras que estavam jogando comigo eram os caras tudo que era do Mojimirim, que era Leto e Rivaldo. Aí saiu o pênalti. Eu no Mojimirim já era o batedor oficial de pênalti. Sim. Eu digo aqui no Corinthians também você, porque os caras mesmo que estão jogando comigo não vou deixar ele bater pênalti na minha frente. E esse jogo, isso aí foi um primordial da minha carreira, porque na hora que saiu o pênalti é no começo do jogo. O que eu pensei, Fé? Falei, se eu perder, eu tenho o tempo todo para recuperar. Então eu vou bater suave. Aí bati e fiz, agora vai ser mais fácil jogar. Aí fui embora. A gente está falando de Corinthians, a gente está falando aí de Campeonato Brasileiro, né? A gente também está falando, a gente pulou um pouquinho que o papo está fluindo, né? Mas essa contratação se deve para o Corinthians se deu pela grande campanha que fez no Mojimirim, né? E conta como foi essa contratação, né? Eu primeiro nesse ano que eu cheguei lá em 92 e ó, para te ver, já vou pulando, mas volto de novo. Sim. 92, eu chego no Mojimirim, entendeu? Com uma expectativa que no começo de 92, eu ia para o ABC e estava disputando uma para São Paulo. Já no Corinthians foi em 93. Quer dizer, um ano e meio depois, eu era camisa 10 do Corinthians e seleção brasileira. Então, as coisas no futebol, como na vida, passa muito rápido e às vezes a gente não pode ficar achando que as coisas não, as coisas acabou. Não vai dar mais certo, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Aí, o que aconteceu? Eu fui artilheiro do Campeonato Paulista nesse ano 92, no começo de 93, comecei muito bem também, e o Dualib, eu sempre tive sorte de fazer gol contra o Corinthians. E um jogo lá na Fazendinha, o Mojimirim perdeu de 3-2 e eu fiz os 2 gols. E a torcida começou a chamar meu nome. Contrata Valber do Mojimirim, Valber do Mojimirim. E o Dualib, o presidente da época, foi lá em Mogi falar porque em São Paulo, porque naquela época, 92, 93, se eu não fosse o principal jogador do interior, eu era um dos principais. Porque naquela época você tinha Roberto Carlos no União São João, você tinha Rivaldo no Mojimirim,
você tinha Macedo no Rio Branco, tinha Ah, Souza, tinha bastante. O interior de São Paulo era muito farto de tinha jogadores de qualidade, de de muita qualidade, qualidade, né? entendeu? Eu era um Edilson do Guarani, Luizão Amoroso, esses caras, mas eu era um dos nomes fortes da época também do interior, Sim, entendeu? Eu sim. era dito com uma promessa muito promissora, entendeu? Verdade, É, e, verdade. então, Algo ascendente, né? e chegando é bom frisar que o Corinthians me contratou, me comprou e levou o Rivaldo e o Leto emprestado, entendeu? Certo, Quer dizer, que a tão moral que eu estava ali no interior paulista, entendeu? verdade. E você só tem que agradecer a Deus isso aí, porque as coisas no futebol é muito dinâmico, né, Fer? E, e são divisores de água, né? Perfeito. É, E são divisores de água na sua vida pessoal e financeira, né? é, Também, é, né? Isso aí foi um sim, divisor de água, essa sua ida aí pro Corinthians, né? lógico, né? Porque eu praticamente tinha na época isso, tinha 21 anos, porque eu faço um ano em dezembro. Eu Sim. tinha 21 anos, entendeu? Acabou que minha vida mudou totalmente, né? Totalmente. Totalmente, cara. Financeiramente, A produção colocou até uma foto ali na chegada de vocês lá no Corinthians, né? Ali. chegou ali, É, Rivaldo, Admilson, o lateral esquerdo, que é do Mojimirim também, Valber, Hugo, que é do Rio Branco, goleiro e Leto. Leto, né? Aonde tu já viu, Ferro? Vim um time do porte do Corinthians contratar 4 jogadores do Do interior, interior. de um time pequeno, para reforçar um Corinthians. É E verdade. todos aí jogaram. Todos Entendeu? jogaram. Não é que a gente foi lá, passeou. A gente foi lá e jogou e Jogou. disputou um campeonato brasileiro. Entendeu? Verdade. Não foi fácil, não. Difícil demais. E aí chega o ano de 93, Copa do Mundo em 94. Você também, do Corinthians, teve uma possibilidade de ir para o Japão também, né? Uma Sim, experiência internacional. sim, E lógico. aí, monitorado, aí vamos falar de novo em seleção brasileira. Acredito que desde a seleção de base, né? Que É, teve esse momento, você chega na seleção brasileira, né? Então, é, assim, numa época áurea, né? De é, grandes jogadores, né? De a, a, jogadores renomados, né? eu falo que a época melhor do futebol brasileiro agora recente foi a década de 90, né, Fé? Isso. Onde que o Brasil Teve foi sua entrada em 94. 94, 93 ou 94? Final do no ano? final de 93, foi em Sim. outubro, novembro. Sua estreia na seleção Eu era, principal. isso aí eu entrei na vaga do Raí, Sim. entendeu? E o Edilson entrou na vaga do Evaí, se eu não me engano. Aí, Valber da Silva Da Costa. Silva Costa, entendeu? E nessa aí tem uma situação engraçada que eu estava lá, isso aí foi na Alemanha, na Colônia. Sim, lembro. Foi a minha única Eu convocação. assisti esse jogo Assistiu aí. esse Eu jogo. estava acompanhando esse jogo da É, Alemanha. é, é, Torcendo, lógico. Torcendo, lógico, maranhense, né? Amigo Maranhense. ainda, né? Parceiro. Muito, muito. Viu, Fé? Que o Parreira me chama no. Eu não me lembro, o Parreira me chama no, no hotel. Falava, ó, se Raí não vier, quem joga é tu. Certo. Entendeu? Quem joga é tu. Então, isso para mim foi legal. Só que foi um jogo bastante difícil. E tem uma jogada aí, não sei se vai dar para passar, que eu entro no jogo, não entrei bem, eu entrei ainda, mas aí podia uma jogada, podia ter mudado a minha vida, talvez, na seleção. Porque Edmundo pega uma bola na ponta direita, deixa eu ver se vamos ver se passa aí, vou te falar, essa aí não. Eu vou te passar isso aí não, isso aí sou eu pegando a bola, tentando, isso aí não vai ser não. Se Se ele mete para mim, movimentando. eu ia, mas tem outra aí que eu vou te falar, que isso aí podia ter mudado. O lance, deixa eu ver nesse também não, nesse não. Você aqui é branco, é? No lateral É esquerdo? branco, lateral esquerdo, viu? Aí a gente tava perdendo 2-1, deixa eu ver se foi essa. Aí teve a Ah, derrota, né? Aí foi derrota. perdemos 2-1. Aí ferrou, aí eu vai,
Eu coloco, deixa eu ver, não é aí também não. Deixa eu ver. Não é isso aí não, não é isso aí não. É outra. Eu vou te falar um lance. Não é isso aí, ah, essa aí, ó, essa aí, Ferro. Ó, Edmundo tá com a jogada. bola e eu tô chegando, ó. Se eu chego Chega um um pouquinho pouquinho antes, eu fazia o gol e era 2-2 contra a Alemanha. Porque um gol, tu sabe que muda toda a conotação, né? E era uma visão, né? Você tinha a visão do jogo, É. tinha a visão da jogada, né? E era um cara praticamente completo que você fazia gol de cabeça, fazia gol de pênalti, fazia gol de falta. E essa jogada aí realmente você pisa na área, né? Piso na área. Pisa Só que bem. Só que eu demoro a chegar, porque Edmundo muito muito rápido, rápido. muito chegou. rápido, chegou antes de mim. Se ele diminui um pouco e eu chego mais um pouquinho, era 2-2. O que um gol pode fazer? Podia. Porque eu falo para os caras dizem, ah, Val, tu não jogou mais jogo na seleção. Eu digo, poxa, eu joguei um jogo contra a Alemanha lá. Se me desse um jogo, com todo respeito, Equador, Bolívia, Venezuela, aqui, aí eu acho que A coisa ia fluir, a né? possibilidade ia ser melhor, que era um jogo mais fácil, um jogo mais... Tem outro vídeo, você na seleção também, né? Agora recente, né? Lá Sim, em sim. visita à seleção, lá em Brasília, né? É. Com Foi muito bem recebido, muito cara, bem recebido, né? Pela comissão técnica, né? anterior, né? que era Dorival Dorival Júnior. Júnior, né? Mas o coordenador da O seleção coordenador, o é muito coordenador seu amigo, né? Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano. Rodrigo Caetano jogou comigo no Mojimirim, Isso, entendeu? né? Ele era minha esquerda, Rodrigo Caetano, meu Isso foi ano amigo. passado, né, Val? Foi ano passado, Ano quando o passado. Dorival estava Já lá. tava, né? Olha o Maranhense aí, Maranhense aí, o menino, bom jogador, né? Wesley, né? Wesley, bom jogador. Bom jogador. Eu estava em Brasília e a seleção brasileira foi lá e o Rodrigo me convidou Sim. para mim poder... Fui muito bem recebido, Ferro, não sabia. Na realidade, assim, só para a gente atualizar, né, suas informações, que a gente começou o bate-papo aqui, é tanta informação, o tempo é pouco, é que a gente tem que ter um dia só para conversar. Você mora em Brasília, né, Val? Você mora em Brasília. Eu moro em Brasília, já moro há 20 anos. 20 anos eu moro em Brasília. Aí eu Tafarel veio aí, entendeu? O Wesley do seu lado foi apresentado também, né? Deve ter uma resenhazinha. Tu disse para ele, ó, vai, mano. Vai lá. E ele falou, vou vir aqui visitar, tu é um cara, uma lenda do futebol, falou assim, para te ver que um respeito muito grande, às vezes a gente não sabe a importância que a gente tem pro futebol, porque quero que não, eu joguei contra esses caras, joguei contra Dorival, joguei contra Tafarel não, que saiu antes, mas Rodrigo jogamos junto. E eu cheguei lá no hotel da seleção, teve um empresário do zagueiro, veio tirar foto comigo. Sim. Falar, poxa, Paulo, meu pai é teu fã. E o cara fez questão, o zagueiro da seleção brasileira, sim, fez questão de tirar foto comigo para mostrar o pai dele. E como ele tinha jogado no Corinthians, e o pai dele era corintiano, isso aí foi uma satisfação muito grande aí de ter ido lá conversar com o pessoal. E falar um pouco de futebol, né? A gente falou aqui em carreira, né? No início, né? Sim, a gente falou durante a sua trajetória, chegando no profissional e vislumbrando o mercado, que foi o mercado de São Paulo, que te projetou mais ainda para o Brasil e para o mundo, né? Que você foi um jogador que também teve uma passagem pelo Japão, né? E nesse trajeto todo, né, que a gente já está vendo o pós-carreira, né? E falando um pouco do pós-carreira, né? Você pós-carreira colocou a empresa, né, de assessoria esportiva, né? A VSR. Eu tenho uma empresa de assessoria esportiva, VSC. Desculpa. VSC Assessoria Esportiva. Isso. Depois que eu larguei futebol, larguei futebol muito novo, muito novo. Sim. Larguei com 33 anos. Muito jovem. Hoje, 45. 45 estão jogando. Porque você... Com 54 anos você pensa uma coisa, com 33 é outra. Mas aí eu abri a empresa, levei bastante jogadores maranhenses, mas, mas nunca tive êxito com nenhum. Não era porque os jogadores eram ruins, pelo contrário, eram todos bons jogadores, mas é muito difícil, Ferro, você... lidar com o ser humano, lidar com o atleta. Eu não sabia que ia ser
Difícil, né? tão difícil, porque você começa a explicar para eles que tem um processo e a maioria não acredita que esse processo tem que ser percorrido e tem que ser muito, como é que eu posso falar? Tem que ser muito exigido que você possa percorrer à risca. Porque eu falo uma coisa no futebol. Futebol, se você fizer tudo certo, é arriscado dar errado. E se fizer errado, é que dá errado mesmo. Entendeu? Verdade. Aí abri essa empresa, consegui colocar alguns jogadores. Na época, o Mojimirim me abriu as portas. Sim. Eu coloquei alguns jogadores do Mojimirim lá, coloquei alguns jogadores em alguns times pequenos, mas aí aconteceu que eu adoeci. Eu adoeci, entendeu? E acabei. Foi em que ano? Foi antes da pandemia, né? Foi. 2019? Eu tive dois momentos, né? eu tive dois. O primeiro foi em 2015, entendeu? Primeiro em 2015. E segundo foi em 2019, que esse foi como é que diz, o mais difícil os dois, o primeiro também, mas o segundo foi um que abalou mais. Entendeu? Que eu tive aí um câncer de intestino, né, um CA. Sim. Entendeu? Um câncer de intestino, que isso aí, depois tu foi lá me visitar, te agradeço, foi lá em Porto Alegre, né? Eu morava em Porto Alegre, né, na época, foi me visitar, fiquei bastante debilitado. Te olhei no hospital, realmente. Mas aí larguei a minha empresa de assessoria esportiva, ela ainda existe, mas eu acabei priorizando mais a saúde, né? E assim, desse momento, foi uma coisa assim muito paralelo, né? A carreira do seu filho, Valbinho, que hoje está no São Luís lá, né? Inclusive a gente tem até o gol dele, né? Que ele fez o gol agora na decisão da Copa Gaúcha, né? Copa Gaúcha? Copa Farroupilha. É uma Copa dos times do interior que não foram para a final do Gauchão. Aí eles fazem mais por time pequeno, que dá vaga à Copa do Brasil. Copa do Brasil. A gente vai falar nele, mas o que ficou de lição até o momento? Porque graças a Deus você se recuperou, né? Houve um tratamento muito forte, muito agressivo, sério, mas gostaria que você realmente, como se fosse um testemunho, né? Que quem está nos assistindo é importante. Eu até gosto de frisar, de falar, que às vezes a gente acha que as coisas na vida é só... Porque tem na Bíblia, né, Ferro? Tem dias bons e dias ruins. Verdade. Entendeu? Isso aí faz parte. E você tem que saber lidar com essas duas coisas. Não é fácil. Porque nem nos dias bons você acha que é fácil. Não é. Porque no dia bom você pode fazer um montão de merda e acabar vindo os dias ruins aí. Verdade. Mas eu, em 2019, eu estava em casa, entendeu? Na época eu bebia, hoje já não. Estava tomando uma cervejinha, tranquilo. E no outro dia, quando eu fui para cá, quando eu cheguei em casa, à noite cheguei em casa, né? Tava tomando cervejinha com os amigos. À noite cheguei em casa, tranquilo. No outro dia fui fazer o churrasco, passei mal, adoeci, fiquei mal, pensei que era uma coisa. Quando eu fui para o hospital, o médico falou: olha, eu vou te falar uma coisa aqui, não sei. Eu falei: pode falar, doutor. Eu até brinquei com ele, né? O que é? Prisão de ventre? O que é? Tu tá com uma dor no estômago? Doutor, não, eu acho que tu tá com câncer. Aí eu pensei que, caramba, como é que pode e tal? Só que foi tão rápido, Ferro, que na época eu tinha 85 quilos, e em menos de uma semana eu já fiquei com 70, 60. Foi uma coisa agressiva, né? Avassaladora. Entendeu? E a partir daquele momento ali, eu comecei a ficar bastante debilitado, entendeu? E foi na época que o Valbinho, meu filho, estava começando a se destacar no Grêmio. Porque ele assinou o contrato profissional com 16 anos,
entendeu? Foi a época que eu adoeci. Sim. Foi a época que eu adoeci, até falei para a mãe dele quando ela foi me visitar no hospital. Ele começou a chorar. Eu falei, olha, não traga mais ele aqui, porque a vida dele vai continuar, Verdade. entendeu? Se caso for minha hora, entendeu? E não acabou que com essa minha doença pode ter prejudicado. Eu acho que você deve ter prejudicado um pouco, né, Fel? Você Com vê, certeza. você vê Tem um lado emocional, sentimental, né? você vê seu pai ali em alguma situação verdade. daquela. Mas aí, com 18 anos, ele teve uma proposta do Porto de Portugal, entendeu? Uma proposta do Porto de Portugal. Felizmente, o Grêmio não liberou. Acabou que ele não foi para o Porto. E na época, eu me lembro que eu falei com o Sérgio Frota, para ele vir para o Sampaio para pegar uma cancha, né? Porque ele tinha 18 anos, pegou uma cancha, foi muito válido. O Sampaio foi maravilhoso com ele, ficou muito feliz. Série B, né? Série B, agradeço o Sérgio Frota. Sim. Aí ele voltou para o Grêmio, e o Grêmio já não era mais as mesmas coisas. Aí ele acabou saindo do Grêmio, indo para alguns times, entendeu? Fez, depois que ele assinou o contrato, depois que ele estava no profissional, veio para o Altos, fez uma boa campanha no Altos, e foi para o Ipiranga, e agora está no São Luís. E aquele negócio que a gente fala, Mas né? até o gol, se a gente puder ver aí o gol dele, eu pedir a produção, que possa só pra gente... Isso é bom para dar uma moralzinha pro Vou dar jogador, moral né? pro Dar uma jogador, moral, né? Fel, Aí é um Antony, aí né? A gente já é vai outro falar craque, um é outro pouquinho, né? craque de Esse bola aí a aí. gente já vai falar dele. Esse é tá na empresa, né? Tá Tudo é da empresa. Tá na empresa. Olha aí, Aí ele ele aí, jogou ó. ontem. Joga aí, ó. Começou a jogada, Fel, ó. Gostei, Sim. ó, camisa 10, viu, Fel? Camisa 10. Olha aí, ó. Tá indo pra área, tá indo pra área. Perfeito. O cara meteu, ó. Ó. Oportunidade. Oportunidade. Veio, guardou. E ele não jogou contra o Maranhão, não né? jogou contra o Maranhão. Maranhão jogou isso. Foi nesse mesmo estádio. Foi nesse mesmo estádio. É isso que eu falei com ele, para ele esperar a oportunidade. É um processo. Né? É o processo que todo jogador passa e está passando, mas ele não é porque o jogador faz parte da família, entendeu, Fel? Que você também faz parte também da nossa família. Não, gratidão. É um cara que ele vai chegar o momento dele, é um camisa 10 que entra na área, que faz gol, entendeu? Porque uma bola dessa aí não é qualquer jogador ó, que está ali na área. Ó. Tá Ele se é camisa 10. Ele, e distante, né? E distante, disputando com o zagueiro. E uma coisa que eu sempre falo para ele na hora do cabeceio. Da onde a bola vem, é para onde ela vai. Entendeu? Sempre no contrapé. Porque se você tira um pouquinho... Ó, começou a jogada lá atrás. Ó. Ele está de meio, ele está de centroavante. Tá de meia, né? Camisa 10, né? Meia. Tá de meia. Que ele iniciou como centroavante, né? A posição dele era centroavante. Mas os caras estão botando ele de camisa 10 aí. Vindo de trás. E o São Luís está fazendo um projeto com ele aí, e eu acho que vai dar muito bem, entendeu? Porque ele é um cara independente, quem seja o pai dele ou não, é um cara que quer vencer, trabalhador. Eu profetizo que logo, logo ele está aí em terras europeias. Amém, tá? amém. Logo. Isso aí é com certeza. Aí Deus... tem um Antony, né? Só para a gente fechar, que está o horário. Tá aqui, não, chegamos aqui, encerrando aqui nosso programa, aí mas aí o Antony, que também é da Antony, família, né? É da família. É o filho do Preto, lateral esquerdo, né? Craque de bola aí. Esse menino aí tem bastante futuro. Já tem uma projeção, né? Tem. Ele está com a passagem comprada para ir para o Grêmio. Perfeito. Entendeu? Que ele foi aprovado lá, Ferro. De 300 moleques, só ele mais um foi aprovado. Perfeito. Entendeu? Tá viajando agora sexta-feira com o pai. A velha esquerdinha, né? Velha esquerdinha, que é difícil. Aí é dom, ninguém ensinou. Sim. Entendeu? O pai dele falou que ensinou, mas não acredito, não. 10 anos, né? 10 anos? 8 anos, 8 anos, vai fazer 9 agora. Entendeu? Qual é a escola que ele está aqui? Da escola Atlético Cearense. Os bastidores. Lá com o professor. Os bastidores daqui é... Professor Quinzinho aí. Que tem um abraço, Quinzinho. Um abraço. Quem dá o parabéns pro Quinzinho. Tu conhece ele, né, conheço. Era meia, também habilidoso.
Conheço, Edson, bem habilidoso. que era craque de bola, Era, né? muito, jogava bem pra caramba. Muito bem. E Teve tá, até na Argentina, se eu não me engano. não, e tá aí, é um moleque aí que eu acho que tem tudo para Evoluir, né? para ser uma promessa aí do futebol. É uma promessa, né? Você foi uma promessa, se tornou realidade, Verdade. teve suas oportunidades. Sim, tive, né? agradeço muito a Valbinho Deus. foi Foi promessa, promessa, agora já é uma já é uma realidade. realidade. E o Anthony pode ser a promessa, né? E pode ser Pode uma ser a realidade realidade. também. Meia esquerda, Meia esquerda que não habilidoso. tem no Brasil. E outra coisa, Fel, tudo isso aí você tem que ter disciplina, trabalho, fé em Deus Perfeito. e aguentar o processo. Porque às vezes, Fel, não sei se dá o tempo da para Não, falar, pode ver que às vezes você quer que as coisas aconteçam logo e não acontece. acontece. Você tem que passar por aquela situação, por aquele deserto, para você pegar casca, para futuramente você ser alguém na vida. Isso tanto no futebol como qualquer outra profissão. Ninguém faz uma casa começando do telhado. Tem que Verdade. começar do alicerce, tudo direitinho, para depois você estar com aquela casa bem bonita aí para você morar. Perfeito, Valber. Para fechar, a gente não falou de família, né? Mas hoje você tem sua esposa, sua Sim, filha, né? sim. Você mora em Brasília. Fala um pouquinho, né? Moro- Deixa um abraço também para sua Dá família. um beijo para minha esposa, Laninha, minha filha Maria Fernanda, a minha filha lá em Recife, Manuela. Moro em Brasília já há 20 anos, entendeu? Mas moro Sim. aqui em São Luís também, Sim. porque a gente é ali do São Cristóvão, fico indo e vindo, mas minha residência fixa é em Brasília e quem sabe em breve aí, Ferro, vamos bater uma pelada, hein, Ferro? Tá na Tô hora, falando né? que tu tá fazendo gol direto aí, né? Vou convidar a produção também, né, para participar, né? A produção tá aqui, a produção tá precisando. E também mandar um abraço para sua mãe, né? Você perdeu seu pai há 2 anos, né? Sim, Que sim, foi. foi. Você Isso até aí. me confessou que quando chegava aqui em São Luís, ficava em hotel, podia ter aproveitado um pouquinho mais ele, né? Lógico, é uma coisa que a gente tem que saber na vida, a gente tem que dar valor sempre. Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer e acontece. Nem falou, toda vez que eu chegava aqui, eu ia para algum hotel, algum apartamento que eu tinha ali, entendeu? E não ficava muitas vezes com meus pais, mas agora eu estou fazendo isso mais para a gente poder estar sempre junto das pessoas que a gente gosta, porque a vida passa muito rápido e a gente sabe que a gente tem que sempre estar do lado dessas pessoas, porque essas pessoas que te fazem você feliz. E a gente agradece muito a Deus por a gente ter estar com essa condição hoje de poder vir toda hora que precisar e isso aí serve de lição, né? Para as pessoas sempre deixar então, como é que tu fala, pai? Picuinha, né? As pessoas vinham, briguei, não vou deixar de falar com essa pessoa. Não faça isso não, porque o tempo é muito curto, muito curto, a vida é muito boa para a gente ficar guardando mágoa e guardando. Se você puder ficar com aquelas pessoas que você gosta, fique o máximo de tempo possível. Beleza, Valber. Beleza. O Preto, seu irmão, está aqui nos bastidores, né? Tem o Valtinho e tem o Edson, tudo, né? Que estão deixando um abraço aí para eles, né? Todo jogador também, aí. todo jogador, amigos, né? Pessoas jogador. amigas, né? Família também. Tem que ir lá reforçar nosso time, porque esse ano, nossa temporada, essa foi. Perdemos para todo mundo, Ferro. Tá bom, vamos reforçar. Beleza? Meus amigos, eu só quero agradecer ao Valber, né? Meu irmão, muito obrigado. Tamo junto aí, quando quiser, é só me chamar aqui. Vamos dizer, tem muita coisa para conversar. Tem muita coisa para conversar. A gente aqui não tem aquela pauta certinha, né? Tudo flui naturalmente, né? Mas o mais importante é que você está aqui, deu sua fala, né? Colocou esse conteúdo que é nobre, né? E só para acabar aí, Fer, não te cortando aí, falar uma coisa que eu aprendi, entendeu? Que você pode ter o problema que for na vida, que Deus resolve. É verdade. Pode acreditar em Deus, pode ter fé em Deus, que isso aí não é em vão, cara. Resolveu comigo e pode resolver para qualquer pessoa, entendeu? Deus existe e Ele é maravilhoso. Amém. Perfeito. Pega a senha, hein? Pega essa senha. Então, estamos fechando aqui mais um podcast, né? Do Escape Podcast, número 8, né? O 8º podcast. Queria agradecer aí a audiência de vocês, né? E vamos lá, compartilha esse conteúdo.
Tamo junto. Que Deus abençoe a todos.